Olá! Maquiagem e língua portuguesa. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eu sou a professora Tatiana e neste vídeo a gente vai falar exatamente dessa relação. E já inicio o vídeo falando que depende. Depende do conceito que você tem de maquiagem e depende da noção que você tem de linguagem e leitura. A maquiagem, ela é entendida como expressão artística, que contribui para a significação e sentido nas relações humanas. Ela se aproxima bastante do conceito de leitura e de linguagem, principalmente se você entende a leitura num sentido mais amplo, Que ler não significa somente interpretar, compreender textos verbalizados, ou seja, aquele texto escrito e o texto falado, Ler é muito mais do que isso. Nós estamos a todo momento lendo as coisas que nos rodeiam. Nós lemos as paisagens, as cores, as músicas, os sons. Nós lemos a história do lugar onde vivemos, das políticas que alicerçam as disputas de poderes na nossa sociedade. Estamos a todo momento em contato com a leitura, afinal ela é uma prática social. Tudo que está à nossa volta nós somos capazes de ler. Isso significa de interpretar, de compreender, de inferir e se relacionar com as coisas, com os fatos de modo crítico e autônomo. Assim, a leitura não se resume apenas à decodificação de letras, de palavras ou de frases. Ela é muito mais do que isso. Trata-se da nossa capacidade humana de refletir sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo em que nós vivemos e contribuir com a construção da cultura e do conhecimento humano. Essa noção de leitura nos contribui a pensar a linguagem também no sentido mais amplo. A linguagem, ela não se restringe à palavra escrita e nem à falada, A linguagem, ela é muito mais do que isso. Os seres humanos utilizam múltiplos códigos para se comunicar, inclusive códigos não verbais, como a pintura, como a dança, os gestos, os movimentos corporais. E a maquiagem é um desses códigos, ou seja, ela pode ser sim entendida como uma linguagem, como um instrumento de comunicação. E para deixar mais clara a relação da maquiagem com a linguagem e com a leitura, eu convidei a Evelyn Couto. Ela é formada em Letras Português e em Literatura Portuguesa e atualmente ela trabalha como maquiadora. E ela vai aqui nos esclarecer algumas questões, tá? Eu perguntei a ela como que o conhecimento de linguagem que ela adquiriu na graduação de letras contribui para a função técnica dela enquanto maquiadora. E veja o que ela respondeu. Bom, eu acredito que um dos pontos mais importantes sobre o curso de letras é a oportunidade que a formação nos dá de entender melhor a linguagem e de entender a linguagem de forma mais ampla. A linguagem é um universo, se nós pensarmos nas diversas formas em como ela se apresenta, através de idiomas, sons, imagens, sistemas. E é assim que o curso de letras me fez estender os horizontes sobre a linguagem enquanto expressão, enquanto comunicação. E também é dessa forma que eu vejo a maquiagem, como uma maneira de expressar, como uma maneira de você dizer alguma coisa, de você transmitir uma imagem. Há uma frase de uma maquiadora americana que se chama Michelle Phan, que diz: maquiagem não é uma máscara que encobre a sua beleza. É uma arma que ajuda a expressar quem você é por dentro. E é nisso que eu acredito enquanto maquiadora e é o que eu tento transmitir para as minhas clientes. Por isso eu tenho como pré-requisito nos meus atendimentos conhecer, ainda que um pouco, as pessoas a quem eu atendo, saber quem elas são, as características delas,
o que elas querem transmitir com aquela produção, que mensagem elas querem transmitir, a forma como elas se enxergam, o que elas gostariam de ver quando elas olhassem no espelho. E é isso, maquiagem para mim é uma forma de linguagem visual, é uma maneira de trazer de dentro para fora um pouco da essência de cada pessoa e transmitir aquilo que ela deseja transmitir. Gente, em se tratando de teatro, novela, cinema, até mesmo as histórias em quadrinhos, a gente sabe que não dá para ficar focado só na linguagem verbal, né, no que está posto ali escrito ou que está sendo falado. Precisamos interpretar as cores, a trilha sonora, as roupas que os personagens estão usando, até mesmo o penteado e inclusive a maquiagem. E eu perguntei para Evelyn como que a maquiagem contribui para a construção dos personagens nesse tipo de texto. Veja que ela respondeu para nós. Bem, como nós falamos, a maquiagem é uma forma de comunicação, de transmissão de mensagem. Eu sempre digo que a maquiagem tem poder, e o mundo das artes cênicas é prova disso. Nesse campo, a maquiagem é imprescindível para dar vida e credibilidade aos personagens. Ou seja, a maquiagem ela não é um instrumento apenas de promover o embelezamento, mas é uma maneira de conferir as necessárias características, as necessárias transformações aos intérpretes para que a gente consiga captar visualmente a mensagem que aquele personagem quer transmitir, para que a gente consiga entender quem é aquele personagem. Ou seja, a maquiagem ela é capaz de personificar e de nos convencer acerca daquela imagem que nós estamos vendo. Para ficar mais claro como a maquiagem ajuda na construção dos personagens nesses gêneros do teatro, da novela, do cinema, eu pedi a Evelyn para fazer uma leitura da maquiagem de duas personagens muito famosas, que é a Paulina e a Paola Bracho, que são duas personagens de uma novela muito reprisada pelo SBT. Inclusive, eu acredito que você já deve ter assistido, né? Então, eu perguntei para ela como que a maquiagem dessa atriz consegue provocar uma personalidade tão antagônica, né, na Paulina e na Paola. Veja o que ela respondeu. Bem, a principal função da maquiagem na diferenciação dessas duas personagens é a criação de um contraste bem marcado, um contraste bem forte. O que nesse caso a gente percebe que não é conseguido, que não é garantido apenas com a maquiagem, mas com o figurino como um todo, né? A transformação delas como um todo. As personagens se tratam de duas irmãs gêmeas, que apesar de serem bem parecidas fisicamente, de serem idênticas, né? Fisicamente, elas possuem personalidades muito distintas, personalidades que são extremas de uma para outra. E isso precisava ficar muito bem esclarecido para nós telespectadores. De um lado nós temos a Paulina, de personalidade doce e amável, que é caracterizada por cores e traços mais leves. Na maquiagem dela, ela sempre usa tons de rosa, tons neutros nos olhos, nós vemos pouca marcação na maquiagem dela. E essa caracterização, ela nos faz acreditar que a Paulina seja uma pessoa mais discreta, que ela não seja uma mulher que goste de chamar muita atenção. E provavelmente isso também reflete um pouco da timidez que ela tem e talvez até demonstre uma certa insegurança. Paola, por sua vez, de personalidade forte e extravagante, é apresentada para nós com maquiagens mais fortes, mais marcadas, mais escuras, mais vibrantes, como um batom vermelho.
E no caso dela, além do figurino ousado e sensual, a maquiagem confere um quê de poder, de ousadia à sua personalidade, ao seu visual, revelando muito de quem ela é e realçando principalmente a sua autoconfiança. Assim, tendo como exemplo essas duas personagens, a personificação dessas duas personagens, a diferenciação delas, nós vemos como a maquiagem é importante enquanto instrumento artístico e de comunicação visual. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e que este vídeo tenha te provocado a pensar a leitura e a linguagem de uma forma bem mais ampla. Na escola básica é comum prestigiar os textos literários, os escritos de preferência, na formação de leitores, o que é muito relevante, muito importante para formar leitores competentes e eficientes. Porém, a gente tem que entender que no nosso dia a dia nós temos contatos com vários tipos de linguagem, com vários tipos de textos, e nós precisamos aprender a interpretar, a compreender esses textos, os múltiplos textos que nós nos deparamos no nosso dia a dia. E já peço para você se inscrever no canal e divulgar este vídeo com seus amigos, tá? E não esquece de deixar o like aqui, beleza? Até a próxima!